Olá, olá, olá! Começa mais um episódio de RH Desumano e hoje eu tenho um tema muito legal que é eu, agente da minha carreira. Para esse tema eu trouxe uma pessoa especialíssima que trabalha na nossa equipe, trabalha na Factorial, tem uma história, uma trajetória incrível e eu trouxe aqui para vocês Karine Coutinho, que é a nossa Head de Marketing. Oi, gente, tudo bem? Prazer, Karine. Realmente trabalho aqui na Factorial, completando aí quase 3 anos, né? Vamos lá, bora pro desafio. Ela tá um pouco tímida porque ela Tô. foi pega de surpresa no episódio de hoje, mas eu acho que faz parte do RH Desumano, do podcast, trazer situações reais. E eu sei que você tem uma vasta experiência, e eu acho que esse tema é importante porque a gente tem falado em vários episódios ou em vários momentos sobre inteligência artificial. Sim. E aí, eu conhecendo a sua trajetória, você tem uma trajetória de busca, de aprendizado, de transitar em várias áreas. Queria que você comentasse um pouco quando é que você começou a sua carreira, ou quando a gente fala de começar a carreira, a gente fala de um marco importante com idade, ou não necessariamente isso, mas quando foi que você se identificou a necessidade de se profissionalizar e de buscar? Como que aconteceu essa sua trajetória? Legal. Para contextualizar ali, eu sou formada em Relações Públicas e quando eu me formei em RP, não existia inteligência artificial. Se falava muito tecnologia desde sempre, mas tudo era muito no papel, tudo era muito senta, planeja, operacionaliza, aplica e depois vê no que dá. E aí, quando você trabalha com RP, você fica muito na veia ali o planejamento estratégico. Então, saí da faculdade com essa cabeça de que um planejamento estratégico ele ia durar 3 meses, 6 meses. E que se a gente fizesse de supetão, assim, sabe, as coisas sem ter essa estrutura, assim, poderia dar muita chance de dar errado. Daí, eu comecei a vivenciar ali dentro do mercado de trabalho essa mudança da inteligência artificial. E foi nesse ponto que eu comecei a olhar e falar, cara, não vai funcionar eu só me guiar pelo que eu aprendi ali na faculdade, porque eu vou ser engolida. Basicamente foi esse meu pensamento. Hoje, claro, a gente ainda está no momento de transformação da inteligência artificial, acho que muita coisa ainda vai mudar, como já mudou, mas eu não faço mais nada sem a inteligência artificial. Eu não é que eu digitalizo tudo, ou no sentido de eu ponho tudo para a inteligência artificial fazer, mas é que também hoje a sociedade te exige que você pense muito rápido. E é tanta informação que às vezes você não consegue comprimir tudo num lugar e falar isso é para isso é para aquilo, ou às vezes só ter uma diversificação de pensamento para algum planejamento. Então, eu uso muita inteligência artificial em muitos desses processos. Isso aconteceu há pouco tempo, tá? Assim, de eu começar a pensar em introduzir tudo isso na minha rotina. Vou dizer pouco tempo, assim, há uns 2 anos. Quando eu trabalhava com assessoria de imprensa, não existia inteligência artificial, demorava dias para fazer um release, para escrever e para pensar, putz, mas isso não tá certo, eu queria trazer esse tom de voz, eu queria trazer essa perspectiva. Então, você vê como tudo aconteceu muito rápido, assim, né? Me formei já vai fazer quase 10 anos. Quase 10 anos. E aí... Gente, mas calma, ela é muito novinha, que ela é muito precoce em tudo. Eu entrei Nossa, é verdade, eu entrei na faculdade, minha mãe que foi assinar o papel da faculdade, porque eu saí da escola muito cedo. E aí... Só a partir de 2 anos, assim, que eu comecei a olhar pra tudo isso. E já parece que fazem, assim, 10 anos que eu tô trabalhando com a inteligência artificial. Mas antes, como você começou? Com que idade você começou? Qual foi o seu primeiro trabalho, formal ou informal? Conta pra gente essa experiência, Olha. porque eu quero justamente falar um pouco da sua trajetória até você Uhum. chegar hoje a gestionar uma área de marketing. Legal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu dava aula de inglês numa escola de idiomas do bairro ali, eu moro na Zona Leste, um pouco mais distante da Zona Leste, mas eu trabalhava na Zona Leste, ali no Itaim Paulista. Beijo pra Vila dos Idiomas, inclusive. E aí eu fiquei trabalhando, dando aula de inglês por mais ou menos uns 4 anos. Então eu comecei com 14, daí fui até uns 18. Tive que parar um tempo para terminar o ensino médio e depois eu voltei. E aí, na faculdade, eu voltei a dar aula, e aí teve um período que na faculdade era obrigatório você fazer o estágio, né? Hoje algumas faculdades nem pedem mais isso. E foi quando eu decidi sair e entrar na minha área de fato. E aí eu construí minha carreira ali inicial dentro de assessoria de imprensa. Comecei assessorando marcas de luxo, de moda, e depois eu migrei para a área de startup e tecnologia, que foi onde, inclusive, eu encontrei a Factorial nesse meio do caminho. Então, parece que faz muito tempo, mas nem tanto, assim. Mas aí foi nesse período ali que, depois que eu entrei nesse ramo de startups e tudo mais, que eu comecei a olhar, tipo,
o mundo é muito mais do que só o que eu tava vivenciando ali pequenininho na escola de inglês, sabe? Então, que eu já achava que era o mundo ali dentro. Então, acho que minha trajetória, ela permeia um pouco essa migração ali, de sair da minha realidade e olhar o mundo que se tem, oportunidades aí fora. E buscar, né? Porque a Karine é uma pessoa multitask. E ela sempre tá buscando alguma coisa, tá sempre aprendendo, ela tá num curso. O dia dela, eu falo que tem 48 horas. Ela tá sempre se movimentando. E aí, essa pauta que eu quis trazer aqui, esse papo foi proposital, porque a gente tem falado sobre se os empregos vão acabar, a transformação do emprego. E aí eu acho que a sua história reflete um pouco disso. Que independente se tem uma inteligência artificial por trás, você sempre foi uma pessoa que buscou trabalhar com o novo, buscou abrir novos caminhos, sempre foi muito determinada nesse sentido. E aí eu queria que você passasse, de repente, essa segurança para quem está em casa, quem está inseguro, o que vai acontecer. Como que você compõe esse pensamento, né? De que eu preciso estar antenada, de eu preciso chegar até outro lugar, quais caminhos eu percorro, muito mais do que ficar paralisada com medo do que vai eventualmente acontecer. Cara, eu tenho um pensamento até curioso em cima disso. Toda vez que eu vejo uma tecnologia nova se lançando, esses avanços da IA, eu fico entusiasmada. Porque na mesma medida que você vê realmente alguns empregos deixando de existir, é tanta coisa nova de oportunidade que vai aparecendo, que você fica assim, incrédulo. E eu fico pensando muito no sentido assim, eu até fiz um post no LinkedIn esses dias sobre isso, de que relacionamento é tudo. E aí eu acho que isso se casa um pouco com a questão de a tecnologia, ela vai te levar muito longe. Se você realmente ficar pensando só na sua caixinha de eu me formei para isso e eu quero fazer só isso não vai acontecer. Literalmente, como diz o podcast, você vai virar isca. É mais ou menos nesse caminho. Mas hoje eu sou gerente de marketing e eu uso tecnologia, inteligência artificial para muitas coisas. Estimulo que meu time faça isso também. Mas se eu quiser hoje mudar de área, ou mudar de mercado, mudar de negócio, essa possibilidade só existe porque hoje eu tenho a capacidade de analisar que a inteligência artificial e a tecnologia me levam para esses caminhos. Então, eu acho que, pensando nessa geração que está aí com 30, 20 anos, não se limite a pensar que esses avanços vão fazer com que você não avance junto. Se você não souber, de fato, lidar com isso, você vai ficar parado. Então, o que significa, né, ir atrás? É conhecer. Ver o que está acontecendo ali. Lançou um novo produto ali. Será que eu não posso fazer um teste grátis? Será que eu não posso ir atrás e ver como isso me ajudaria no meu dia a dia? Que é mais ou menos o que eu faço no meu dia aqui. Hoje a gente já fala muito sobre como algumas áreas de dentro do marketing estão sendo substituídas pela IA, mas que, ao mesmo tempo, essa mesma área está se evoluindo muito para outros pensamentos com a IA. Então, eu não gosto de ter essa cabeça fechada para a tecnologia, porque não vai ter mais esse período retroativo de não existir mais a tecnologia. Então, realmente, se você não for atrás de conhecer e entender, cara, é muito divertido. De você ir atrás e mexer e testar e falar, cara, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Em tantas áreas. Eu fico também pesquisando, eu falo, nem sabia que isso era possível. Deixa eu falar uma história. A minha mãe, ela tá começando a empreender agora. E ela tem 52 anos. Zero da tecnologia, da época da tecnologia, zero da inteligência artificial. E quando você pensa em abrir um negócio, você tá falando de toda a parte burocrática, mas a parte de narrativa e criação. Ela tá fazendo tudo no ChatGPT. E tá dando tudo certo. Assim, de ela expandir a cabeça dela, sabe? Então, acho que essa história e várias outras também vem muito nesse momento de não se limitem. Vai atrás e a gente se limita em muitas coisas, principalmente quando é burocrático ou é desconhecido, né? Porque, imagine, todo mundo hoje tem celular, quase todo mundo, né? A gente tá falando num país que tá muito conectado, mas a gente tá falando que as pessoas têm muito mais facilidade para aprender sobre, sei lá, uma rede social, e aí se você tem um outro desafio, falar, mas isso eu não sei. Mas a rede social você aprendeu sozinho, ninguém pegou sua mão e falou, olha, você vai por esse caminho, porque você teve curiosidade. Então, é muito mais ultrapassar essa limitação mental, né? Essa coisa de esse bloqueio que você tem para buscar coisas novas. Essa conexão com a tecnologia, com esses avanços, é muito mais um bloqueio mental do que você não saber fazer. E nessa sua trajetória, de todos os... Não, a gente não precisa falar nada específico, obviamente, mas o que você encontrou de desumano pelo seu caminho? Qual foi o RH desumano? As situações de RH desumano, sem mencionar, obviamente, nenhum nome, ou que você tenha presenciado uma experiência própria, ou que você tenha ouvido de colegas, o que você acha que ainda é um RH desumano? Cara, tem tanta história que eu paro pra analisar e eu fico pensando, eu lembro de uma época quando eu trabalhava com assessoria, que na assessoria que eu trabalhava era uma sala, tinha uma única mesa,
bem grandona, assim, retangular, todo mundo sentado em uma parede de vidro para onde a líder do setor trabalhava. E ela gritava com a gente daquela parede de vidro, num jeito que todo mundo olhava, era vexatório, assim, no nível que eu não sei dizer. E eu acho que, mesmo que isso tenha acontecido há 6 anos atrás, isso ainda existe. Então, tem muitas coisas, assim, que eu vou conversando com os meus amigos, colegas, assim, profissionais de trabalho, e vou vendo que ainda é super desumano, mas que acontece tanto ainda, que eu falo, será que a galera ainda no século XXI olha pra isso e fala, isso é normal? Isso realmente é o que vai fazer sua equipe ir pra frente, que vai fazer sua equipe tomar a motivação de fazer aquilo que você quer? Então, eu acho que... Aí você me perguntou sobre o que eu acho que ainda é muito desumano. Acho que a forma como você lida com o outro ainda é muito desumano. Aí, fazendo jabá pro Renan, que sempre ensina a gente a muitas coisas aqui, mas eu gosto muito de uma frase que você fala sobre... Eu não lembro exatamente qual é a pesquisa, mas que a terapia no Brasil é a modalidade médica mais buscada porque as pessoas querem conversar. E aí você é líder e não pensa por esse lado? Como assim eu vou lidar com pessoas e não escutar o que elas estão falando? E Todo aí, mundo quer ser ouvido. Exato. E aí você acha que você vai trazer só máquinas pra dentro? Então, já trazendo esse paralelo com a inteligência artificial, ela não tem sentimentos, mas ao mesmo tempo, quem tá mexendo com ela sim. Então, você ser líder passa nessa necessidade de você saber lidar com pessoas. E eu acho que o que eu ainda vejo de muito desumano, às vezes é uma simples conversa, é uma coisa que você vai falar pra pessoa, que você sequer pensa em como essa pessoa vai receber, sabe? E no final das contas, você achou que era motivador e não era, a pessoa foi e se demitiu. Ou essa pessoa parou de ter alguma admiração por você. Claro que ninguém também é obrigado a ficar se podando e saber falar com as pessoas, mas eu vejo que o que mais tem de desumano hoje é a forma como as pessoas, os líderes tratam, assim, os colaboradores. Sabe que ainda é um desafio para a liderança? Não é uma questão de ser ouvido, mas à medida que quanto mais a gente utiliza a tecnologia, mais a gente espera urgência, porque a tecnologia tá lá. O próprio chat te responde um prompt que você demoraria muito tempo em segundos. Sim. Uma pesquisa te dá um retorno, um e-mail, você manda um e-mail já esperando uma resposta. E aí eu acho interessante, e eu tenho percebido esse comportamento em mim, porque tem me gerado um incômodo, as pessoas também têm urgência nas demandas delas. E às vezes a gente está com uma agenda horrível, está com uma agenda encavalada e a pessoa pede 5 minutos e fala assim, depois a gente... Às vezes nem é urgente, mas para a pessoa é urgente. E aí às vezes eu fico pensando, quantas oportunidades eu perdi, porque realmente estava ali sem o tempo de encaixar aqueles 5 minutos e deixei de acolher, e às vezes era algo muito simples, a maioria das vezes é algo muito simples, mas essa necessidade de falar que fica sem ser suprida, né? Até esperar o próximo one-on-one, até esperar a agenda. Porque a gente também internalizou essa situação de urgência. Então, assim, as minhas respostas para o trabalho são urgentes e as minhas demandas pessoais também são urgentes. Como que você lida com isso na sua própria equipe? Cara, aí eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar muito nova e que comecei a trabalhar já com a mentalidade de bora, a vida é essa e vamos seguir. Que eu sempre tenho muito na cabeça de, sim, as pessoas precisam ser ouvidas, você precisa conversar com seus liderados, você precisa escutar o que eles querem falar pra você, o que eles estão achando da empresa, dos seus processos, mas o ambiente de trabalho não é uma terapia também. Então, eu fico com muito isso na cabeça. Até que ponto eu tenho o poder de ajudar essa pessoa e até que ponto isso não é o meu papel. Então, dentro da minha equipe, assim, eu como líder, eu sempre tento estabelecer esse paralelo. Porque chega num momento ali que, de repente, você tá fazendo um one-on-one que poderia ser produtivo pra pessoa melhorar o desempenho dela dentro da equipe e você tá resolvendo um problema dela com a mãe dela. Mas, assim, é seu dever fazer isso? Não é, sabe? Mas, ainda assim, você como líder é um espaço de apoio pra aquela pessoa. Então, eu gosto muito de ser uma líder empática ao ponto de escutar essa pessoa, porque eu acho que às vezes você não tem espaço nem pra conversar dentro de casa, mas eu gosto de entender até onde vai meus limites também, porque às vezes aquela pessoa ela pode esperar alguma coisa de você que você não pode suprir. E é um risco, né? Então a gente fala que não é esse distanciamento, porque eu separo muito bem o trabalho com o pessoal. Mas é porque o gestor não tem uma formação de psicologia, não tem essa formação para te dar esse amparo que você precisa. Então a gente tem discutido hoje saúde mental, tem aí a própria NR1 para falar sobre isso, para regulamentar. A gente tem falado muito sobre o limite, né? Onde que é responsabilidade da empresa, onde as demandas da nossa vida pessoal também afetam. Mas a grande verdade é que você pode oferecer o conforto, você pode ouvir, mas guiar é muito difícil, porque você não tem essa paramentação, você não estudou para isso, não está capacitada para isso, nenhum de nós estamos. E a gente tem outras demandas. E aí, a gente também
tem a nossa demanda como pessoa. Porque eu também tenho minha demanda em casa, e aí eu tenho... E ser líder é solitário, né? A liderança é solitária, demais. gente. A primeira coisa que eu falo sobre liderança, a liderança é solitária. E assim, obviamente a gente tenta se desdobrar, porque você está envolvido com estratégia, você está envolvido com burocracias, com processos, com eventos. E aí você tem um grupo de pessoas que você precisa amparar. Então, a gente tenta fazer esse balanço para que todo mundo saia satisfeito, mas eu sempre sou um defensor da comunicação direta. Então, eu sou muito direto, então eu vou brincar a maioria do tempo, mas assim, eu deixo a minha visão muito clara sobre o que eu espero, com cuidado. Então, assim, sempre acolhendo, mas estabelecendo esse limite. Eu acho importante para a gente não gerar essa expectativa. Eu acho que é até diferente assim, né? Até para dar exemplos práticos, para não achar também que não é momento para falar da vida pessoal no trabalho, mas uma coisa é você não estar com a cabeça boa naquele dia e seu líder reconhecer isso e te levar para tomar um café e falar, cara, vamos fazer um momento de descompreensão aqui. Quer me contar, pelo menos para você jogar para fora o que você tá sentindo e um abraço amigo. Outra coisa é você, não, senta aqui. Vamos ver o que você pode falar para essa pessoa, o que você pode resolver. É diferente, existem limites. E aí eu acho que quando você não estabelece esse limite, você entra numa zona de risco muito perigosa. Dos seus liderados acabarem achando que você é a pessoa que vai resolver esse problema, ou até mesmo que, eu tô sofrendo por isso na minha vida pessoal, hoje eu não vou trabalhar. Hoje, meu líder vai entender. Sim, ele vai entender, ele vai reconhecer que você não tá bem, mas ao mesmo tempo é o momento de entender que a vida tá aí pra isso. O ambiente de trabalho precisa seguir. E por isso que eu tô falando que eu acho que porque eu comecei a trabalhar muito nova, isso pra mim, por mais que não dá pra fazer, e eu não acredito que dê mesmo pra fazer essa separação 100% ali da vida pessoal e profissional, mas pra mim, tá um caos na vida pessoal, fazer o quê? Preciso também ter uma inteligência emocional pra seguir. Às vezes a gente vai precisar desligar, e sim, ninguém é de ferro, a gente precisa dar uns respiros e fazer algumas coisas, mas precisa saber estabelecer esse equilíbrio, sim. Sabe que eu já era, mas desde o último ano eu sou um grande defensor da terapia, porque eu acho que ajuda a gente a trabalhar várias questões e, obviamente, o profissional entra nessas questões. Mas ontem, depois da minha sessão de terapia, inclusive, eu fiquei tentando achar uma metáfora para explicar, basicamente, como que a gente chega a explodir ou como a gente sobrecarrega. Eu acho que a liderança tem um pouco disso também, um pouco a mais disso. Se você não é líder, você tem, todo mundo tem, mas se você é líder, você tem um pouco mais, porque além das suas demandas, você tem demanda de uma equipe. E aí eu fiquei pensando numa metáfora, e basicamente sabe quando você vai se preparar para sair de casa, às vezes para passar o dia todo longe, ou 1 ou 2 dias, e aí você vai pegando uma bolsa, aí você coloca, tenho que levar esse papel, coloca na bolsa porque tenho que pagar essa conta. Eu tenho que levar essa fruta porque eu tenho que comer meio-dia. Tenho que colocar esse carregador, tenho que levar esse computador, tenho que levar esse brinde porque eu tenho que entregar para um cliente, tenho que pegar. E aí você vai carregando a bolsa. Eu acho que a nossa mente faz muito isso, porque a gente fica lá, preciso pagar essa conta, preciso fazer aquela reunião, eu preciso entregar aquele relatório, eu preciso justificar aquele custo, eu preciso falar sobre estratégia como a outra. E a gente vai colocando nessa bolsa que vai ficando pesada. E a bolsa é a nossa cabeça, vai ficando pesada. E aí você vai lidar com as demandas, com as emoções, você não sabe o que está vindo pela frente. Tem uma hora que tudo fica muito pesado. Assim, fica muito pesado pro colaborador, fica muito pesado pro líder, e fica muito pesado porque eu acho que isso impacta diretamente nos casos que a gente vê de burnout. Porque o burnout não necessariamente, em alguns casos sim, não estou fazendo nenhum juízo, mas não necessariamente está ligado com as demandas do trabalho. Está ligado com as demandas que a gente carrega. E aí eu acho que quando a gente fala da terapia, a gente consegue organizar isso. Então, qual demanda está em cada caixinha? E como eu vou trabalhar essas demandas, né? Então, eu acho que para a equipe, como que a gente passa isso? Porque eu acho que aqui na Factorial a gente oferece esse benefício, né? Então, oferece da terapia, tem uma cobertura também do plano de saúde como alternativa. Como é que você trabalha essa indicação? Você recomenda? Você fala para os seus colaboradores utilizarem desses benefícios? Você acha que ajuda? Tem algum caso que você já presenciou que fez de fato efeito? Eu indico com certeza, indico a todo momento. Eu também sou muito adepta da terapia, mas é porque eu acho também que a gente está numa realidade muito diferente de sociedade. A gente vem de uma sociedade que ela é minada em trabalho e sustente sua família. E agora a gente vê uma geração que ela não tá preocupada só se ela vai ter dinheiro no mês, ela tá preocupada se ela vai viver, se ela vai surfar na praia daqui uma semana, se daqui um mês ela vai conseguir viajar, sei lá pra onde. Então, é importante que você, como líder, também entenda sobre a geração com quem você está trabalhando. E aí, respondendo sua pergunta mais precisamente, assim, eu super indico. Inclusive, já teve momentos de eu ver o colaborador dentro do escritório
ver que ele não tá bem e falar pra ele, você quer marcar uma terapia agora? Porque o nosso sistema, inclusive, ele permite que se você precisar de uma terapeuta de plantão ali na hora, que você vai lá e conversa com ele. Porque não é uma coisa que eu vou conseguir resolver pra aquela pessoa, que é o que a gente tá falando. E ele precisa de um atendimento profissional. E essa pessoa, ela não vai funcionar. Ela não vai ser produtiva naquele dia. Então já teve momentos de eu falar, vai ali na salinha, faz uma terapia porque você tá precisando e vai ser importante pra você conversar ali. E da pessoa aí, de repente, melhorar ali o dia a dia. Eu acho que quando você se torna líder, é essas coisas que você vai conseguindo apoiar e tirando a sobrecarga também. E aí, pensa, né? Você não tá num ambiente bom dentro de casa, você viaja ali pra chegar no trabalho e você acha que você vai estar bem pro trabalho? Não vai. Você não vai conseguir parar de pensar nos seus filhos, não vai conseguir parar de pensar no seu cachorro que tá doente, no seu gato que não tá comendo, na sua mãe que tá dependendo de você pra alguma coisa, no seu pai que tá mal. Isso não vai acontecer. A gente não vira a chavinha na cabeça e tchau. Mas a gente vira a chave da forma como a gente vai lidar com tudo isso. E isso só vai conseguir existir com muita terapia. Porque a gente não nasce com essa skill de saber lidar com tudo o tempo todo, toda hora. Que nem essa bolsinha que você falou. Uma hora eu vou ter que tirar um copo do brinde que eu vou levar, uma hora eu vou ter que falar de deleta esse e-mail, uma hora vai ter que... E assim, os pratos vão cair. E você é uma gestora Z, para uma geração Z, alfa, eu não sei, eu tô perdido exatamente no Z ano mais ou menos que questão de separa. 99. Mas é Z, é Z. Qual que você acha que é a maior demanda do colaborador Z? Você é uma gestora Z, com uma atitude um pouco millennium, porque eu acho que você conviveu bastante, mas hoje quando você tem uma equipe que é Z, qual que é o maior desafio? Qual foi o maior aprendizado que você teve? Liberdade. Esse é o maior desafio que eu vejo hoje dessa geração trabalhando junto comigo. Todos os colaboradores que eu gestionei, seja aqui na Factorial ou seja em outra empresa dentro dessa geração, toda vez que ele tinha um sentimento de estar sendo oprimido ou preso ou só fica naquela caixinha, eu não inovo, eu não saio daquilo, foi um colapso. Ou um colapso no sentido de não tô bem na empresa, não tô bem, a empresa não faz sentido pra mim. Então, eu acho que essa geração, ela vem muito com o senso de eu quero aproveitar a vida, eu quero viver, eu quero ser liberta. Daí que a gente vê muitas questões de trabalho híbrido funcionando melhor do que o trabalho presencial, ou às vezes o trabalho remoto muito melhor ainda. E aqui na Factorial a gente tem essa possibilidade, né, de poder permitir que os colaboradores tenham flexibilidade de horário. Então, eu acho que essa é a maior demanda que eu vejo hoje ali. É um paralelo muito grande entre isso que a empresa está me oferecendo, eu ainda consigo aproveitar a vida e ser liberto? Ou isso que a empresa está me oferecendo, eu vou ficar preso só trabalhando naquela empresa? Porque antigamente, e em muitas empresas isso ainda é super desumano hoje, não oferece um pacote de benefícios. Só se preocupa em dar o salário e às vezes um vale transporte. Essa pessoa, ela não come? Essa pessoa, ela não precisa fazer uma terapia ou precisa ir além para melhorar a realidade de vida? Então, eu vejo muito esse paralelo. Então, quando eu vejo essas situações acontecendo dentro da minha equipe, eu sempre tento entender, dentro das possibilidades da empresa, aonde é que eu posso encaixar essa possibilidade da pessoa se sentir liberta, não só no sentido de, deixa eu ir viajar, não nesse sentido, mas dela criar também, dela dar a opinião dela também, dela inovar, dela fazer parte de tudo aquilo. Então, acho que é a maior necessidade que eu vejo hoje dentro dessa geração, se sentir liberto ao ponto de poder aproveitar a vida e ao mesmo tempo fazer parte daquilo que ela está trabalhando. E a minha questão que eu acho que você é um exemplo forte disso, quando você encontra, e aí eu acho que é uma dica também para a geração, se é uma geração que eu sempre falo que é voltada a propósito, mas acho que é uma grande dica encontrar realmente o que te faz o coração bater mais forte. Por quê? Porque não parece trabalho. Então, assim, eu tenho um comportamento que eu separo. Quando eu ouço a história daquele colaborador que fala, mas eu trabalho, eu não estou dizendo que tem que ser diferente, tá, gente? Mas estou dando um exemplo. Eu trabalho das 9 às 6 e acabou, e ali encerrou meu dia e vou para casa. Não tá errado. E aí tem uma diferença de quando você tem alguém que você trabalha que é apaixonado pelo projeto, a pessoa nem tá falando do horário. Às vezes ela vai acabar realmente às 6 horas, às vezes vai passar e você vai ter esses acordos de compensação, de pagar, independente. Mas eu vejo quando a pessoa é apaixonada por um projeto, isso não é um empecilho. Uhum. E aí o que eu ouço reclamar, às vezes, um pouco da própria geração é que, não, para eles é um empecilho. Então, essa geração ela vai trabalhar nesse horário e ela não faz nada além. A minha preocupação não é nem ela trabalhar no horário que ela tem que trabalhar, que ela está correta nisso. Eu acho que é um pensamento útil. A minha preocupação vai além. Será que ela está feliz, então, se naquela posição que ela está ocupando? Será que ela está no caminho que ela se viu? Ou se ela sabe o caminho? Porque quando você vivenciar o que você gosta muito, você nem pensa nisso, né? Acho que só flui.
Acho que são realidades e realidades, mas imagina você passar uma vida inteira fazendo aquilo que você foi ensinado a fazer sem fazer aquilo que você gosta de fazer. E hoje em dia tudo é trabalho. Se você gosta de cozinhar, dá pra fazer disso um trabalho. Se você gosta de pintar, dá pra fazer disso um trabalho. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas quer dizer que é possível, sim, você ser rentável ao ponto de conseguir lidar com isso no seu dia a dia como paixão e no dia a dia como trabalho também. Mas isso é bem desesperador, né? Você pensar assim que tem gente que hoje tá chegando aos 50, 60 anos e só tá esperando a aposentadoria. Porque passou a vida inteira trabalhando para sustentar a família e fim, acabou. E essa geração não vem mais assim. Ela vem querendo, inclusive, não ser pai, não ser mãe, para pensar nessa realidade de vida de viver a vida e ter mais oportunidades e etc. Mas aí é muito legal quando você consegue encontrar mesmo ali. Não tô falando que você vai ser 100% apaixonado pelo que você faz, porque às vezes o problema é a empresa. Às vezes o problema é que você não se identifica com a cultura ali, etc. Mas encontrar paixões dentro daquilo que você faz. E se você realmente não encontrou, não é ali que você tem que estar. Na minha cabeça é mais ou menos isso. Mas, inclusive, eu bato palma pra quem consegue só falar assim, meu trabalho é das 9 às 18 e depois disso eu não penso em mais nada. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo, porque às vezes eu tô num ócio criativo, aí às vezes 1 da manhã, 2 da manhã eu abro o computador e começo a dar baixa e flui muito mais rápido. E aí quando a gente pensa em, desculpa te cortar, mas quando a gente pensa em criatividade, por exemplo, eu tô lá dormindo, assistindo algum programa de TV, ou viajando e falo, putz, podia englobar isso aqui que eu tô vivendo agora de uma certa forma pro trabalho que eu tô, acho que isso me dá um pouco de paixão também, de você conseguir ir além, pensar além do que você tá vivendo, para o que você trabalha e te dá o dinheiro pra você viver também, sabe? Eu faço isso direto com a minha equipe, por isso que ela também tá falando, porque às vezes, outro dia eu assisti o filme do Air Jordan, e eu infernizei eles pra assistir, eu falei, vocês têm que assistir esse filme, veja o propósito, porque fiz post de LinkedIn. Então eu vou tentando tirar. Eu, por exemplo, às vezes, as poucas vezes, eu gostava muito das versões anteriores, mas as poucas vezes que eu assisto o Big Brother, por exemplo, pra mim é um estudo de comportamento humano. Eu acho fenomenal como é que hoje o mundo. Acho que as pessoas aqui de fora não sei se têm essa noção, mas nesse mundo que a gente tá hiperconectado, de repente a gente vai pra uma casa desconectado de tudo, de não saber notícia, de não poder falar com ninguém. É delícia, mas é desesperador, porque a gente tá acostumado a ter esse acesso. E aí você se alimenta daquela rotina. Então, imagina, qualquer caída de copo é muito grande. Porque você tá tão desconectado que, assim, a fulana derrubou o copo, isso me deixou irritado. E eu gosto de olhar isso com esse estudo social, porque isso acontece também no dia a dia, porque as relações se desgastam, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando junto. Sim. Então, às vezes a gente não tá num dia bom, qualquer coisa o mínimo parece que é muito grande, e a gente vai e tem aquele esgotamento emocional porque aconteceu nada. Então, geralmente, quando me traz uma demanda assim, eu pergunto, mas é por isso? Porque isso é simples. Às vezes as pessoas me ligam para dar uma notícia ruim ou algo que eu não tô esperando, e eu falo, tá bom, tranquilo. Mas às vezes, a cobrança é mais sua. Mas você tá assistindo, você não achou ruim? Não, vamos resolver. Assim, a gente acaba resolvendo, né? É curioso isso que você me respondeu sobre as pessoas pensando em se aposentar aos 60, porque tem uma futurista, a Daniela Kleinman, e aí eu participei de uma palestra da Daniela, e ela estava explicando que hoje a projeção é que as pessoas vão viver no mínimo 120 anos. Então, isso já, a nossa geração já vai vivenciar isso. Porque a gente está tendo aí o desenvolvimento tecnológico para a área da medicina, que é fantástico, inclusive. Eu acho que a gente tem um número de assertividade melhor. E aí eu fico imaginando o impacto que isso vai ter também nos procedimentos. E aí eu fico pensando que a Daniela estava explicando que os governos do mundo inteiro já estão se preparando, porque, claro, você se aposenta e aí o cálculo é que você vive ali, depois de se aposentar, 20, 25 anos, e na verdade agora você vai viver o dobro. Mas não que você vai viver o dobro sem qualidade, você vai viver o dobro muito ativo. Então, assim, como que a gente se reprograma? Porque a gente vai precisar renascer, se reconstruir, se reivindicar, e se a gente não encontrar alguma coisa que a gente ame, essa vida não vai ter sentido, vai ser tudo uma carga. Vai ser tudo, isso é uma demanda que eu coloco nesse saco que vai ficar pesado, do que algo que eu me divirto fazendo, né? Então, assim, é um modelo para a gente repensar. E por isso eu disse no início que seria a dica para essa geração, né? Então, encontrar, cara, busque, tem alguma coisa que você gosta, que você é muito talentoso, que você se dedica. Não tenha medo, se jogue, porque não vira um trabalho, vira um prazer, é um hobby. Sim. E que te dá resultado. Dos melhores acasos nascem as melhores coisas. Sabe filosófica. Acabei de pensar nessa frase, hein? Mas é verdade, assim. A gente vive muito com medo, né? De, mas e se? Mas e se? E daí? E se? Aí você vai ter que se reinventar. É aprendizado, isso aí é aprendizado, né? A gente brinca aqui na Factorial, porque a Factorial é uma startup que
vivemos em hipercrescimento, então a gente está sempre crescendo e com isso a mudança é parte da nossa rotina, assim, não tem como não pensar em mudança, a gente sempre está mudando. Acho que o que não é normal para a gente é a estabilidade, a gente muda de ideia, muda de estrutura, mas tem algo muito legal que é a nossa capacidade de aprendizado com os nossos erros, com os erros dos colegas, e a gente fica destemido. Então a gente às vezes faz a reunião de estratégia, a gente fala, vamos por esse caminho, mas eu acho, vamos ver se funciona. E eu gosto muito desse ambiente. Eu acho que acaba sendo um MBA, porque você tem liberdade de criar processos e refazê-los se houver alguma falha. É isso. Eu quero agradecer a participação da Karine, quero que ela deixe uma mensagem. Eu trouxe a Karine aqui propositalmente hoje, porque eu acho que é importante ouvir de colaborador para colaborador, da geração Z para a geração Z, tudo que a gente tem vivenciado, linkado com tecnologia, linkado com gestão e preocupação também com saúde mental. Karine, muito obrigado. Quero que você deixe a sua mensagem final e agradeço a participação. Eu que agradeço a surpresa, assim, de vir. Foi uma delícia, passou muito rápido. Mas eu fico feliz ali se essa mensagem chegar ali na cabecinha de alguém que tava com dúvida ou com receio de alguma coisa, de arriscar, sabe? Fazer alguma coisa assim, porque viver no ócio é muito chato. Você vai perder sua vida mesmo no ócio. Então, acho que eu tô passando por essa fase também, assim, de pensar em coisas além, assim, que eu posso ter como hobby ou de outras formas de aproveitar também os momentos, assim, que eu ficaria só no celular, sabe? Mas obrigada pelo convite, que vocês continuem assistindo os episódios, que sai a cada 15 dias. Ela só sobe por episódio. Exatamente. Lá no YouTube. Obrigado, fiquem de olho, gente. Tem muita coisa boa chegando e curta e comenta. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas curta e comenta esse vídeo. E compartilhe. Obrigado, até a próxima.